Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. 2 anos de casamento, sem nunca ter sido tocada. Mas em uma única noite, um bilionário obcecado que jurou jamais amar, quebrou todas as regras. E o que veio depois? Ninguém estava preparado. Assista a essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. A chuva batia contra as janelas da mansão com uma insistência que espelhava perfeitamente a tensão, que habitava aqueles corredores há 2 longos anos. Isadora Mendes caminhava descalça pelo mármore frio do hall principal, seus passos ecoando no vazio imenso que havia se tornado sua vida. Do lado externo, São Paulo dormia inquieta sob o temporal de março, mas ali dentro, na Vila Nova Conceição, o silêncio reinava absoluto. 2 da madrugada, mais uma noite insone. Ela parou diante do piano de cauda que dominava o salão principal, suas teclas cobertas por uma fina camada de poeira. 2 anos. 2 anos desde que tocara pela última vez, desde que sua carreira despencara no abismo do escândalo, desde que aceitara o acordo que a trouxera até ali, um acordo que a salvara socialmente, mas a condenara a uma existência fantasmagórica. Não consegue dormir novamente? A voz grave cortou o silêncio como uma lâmina, fazendo-a se sobressaltar. Davi Silveira estava parado na entrada do salão, elegante mesmo em seu robe de seda escura, os cabelos ligeiramente desalinhados, única evidência de que também lutava contra a insônia. Aos 35 anos, ele carregava o peso do mundo nos ombros largos, e seus olhos escuros pareciam guardar segredos que nem mesmo a escuridão ousaria revelar. Poderia perguntar o mesmo. Isadora respondeu, sem se virar. Conhecia bem demais aquela silhueta, mesmo evitando olhá-la diretamente. 2 anos observando de soslaio, 2 anos de uma dança cuidadosa ao redor um do outro, 2 anos fingindo que não sentia o coração acelerar sempre que ele se aproximava. Davi caminhou até ela, mantendo a distância respeitosa que havia se tornado a regra não escrita entre eles. O casamento deles era um contrato, uma aliança estratégica que beneficiava a ambos. Ele ganhava uma esposa respeitável para silenciar os rumores sobre sua vida pessoal e solidificar sua posição na elite financeira paulistana. Ela ganhava proteção contra a mídia sedenta de sangue, que havia destruído sua reputação. O temporal sempre me deixa inquieto, ele admitiu, parando a alguns metros de distância. Lembra-me de outras noites. Isadora finalmente se virou para encará-lo. Mesmo após 2 anos, a beleza masculina dele ainda a surpreendia. Davi Silveira era o tipo de homem que comandava a atenção sem esforço, alto de ombros largos com traços aristocráticos herdados de gerações de cafeicultores que haviam construído um império. Mas havia algo mais, algo sombrio que permeava sua presença, como se carregasse um peso invisível que nem todo o dinheiro do mundo conseguia aliviar. Outras noites, ela perguntou, curiosidade vencendo a cautela habitual. Por um momento, ela pensou que ele não responderia. Davi tinha o hábito de se fechar sempre que a conversa ameaçava se tornar pessoal. Mas então, talvez por causa da intimidade forçada da madrugada ou do som hipnótico da chuva, ele surpreendeu-a. Minha mãe desapareceu numa noite de temporal, disse ele, os olhos fixos nas janelas que tremulavam com a força do vento. Eu tinha 12 anos. Nunca mais a encontraram. O coração de Isadora se apertou. Em 2 anos de casamento, essa era a informação mais pessoal que ele havia compartilhado com ela. Sabia pelos jornais e fofocas da elite que Helena Silveira havia desaparecido misteriosamente quando Davi era adolescente, mas nunca soubera dos detalhes. Sinto muito, ela murmurou, e a sinceridade em sua voz o fez finalmente olhá-la diretamente. Não precisa fingir que se importa, Davi respondeu, mas sem rispidez. Era mais uma constatação cansada do que uma acusação. Não estou fingindo. Eles se encararam por um longo momento, a tensão entre eles mudando de qualidade. Não era mais apenas a distância educada de 2 estranhos dividindo um teto. Era algo mais profundo.
mais perigoso. Era reconhecimento. Por que você aceitou? Davi perguntou de repente. Aceitar o quê? Se casar comigo. Sabia que seria assim. Sabia que eu não ofereceria nada, além de proteção e respeito. Isadora riu baixo, mas não havia humor no som. Proteção e respeito eram mais do que eu tinha na época. Ou você esqueceu do estado em que eu estava? Como poderia esquecer? Davi se lembrava perfeitamente do dia em que a havia encontrado no escritório de seu advogado, 3 anos atrás. Isadora Mendes, a pianista prodígio que havia conquistado o Brasil com suas apresentações, estava destruída. O escândalo envolvendo Armando Cavalcante, seu mentor e maestro casado, havia explodido na mídia como uma bomba. Fotos comprometedoras, acusações de adultério, a destruição completa de uma carreira brilhante. Ela havia negado tudo, claro. Jurava que as fotos eram montagens, que nunca havia tido um caso com Cavalcante. Mas a sociedade paulistana não estava interessada em verdades, estava interessada em sangue. E Isadora sangrava abundantemente nas páginas dos jornais. Eu sabia que você era inocente, Davi disse, baixinho. Isadora piscou surpresa. Como? Porque eu mandei investigar. Descobri quem estava por trás da armação. Descobri quem se beneficiou com a sua queda. E você nunca me contou? A voz dela subiu 1/8, indignação colorindo suas palavras. Você nunca perguntou. Além disso, saber a verdade mudaria alguma coisa? O estrago já estava feito. Sua carreira já estava destruída. A verdade só traria mais escândalo, mais dor. Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Aproximou-se do piano, apoiando-se na madeira polida. Quem foi? Davi hesitou. Essa era a linha que ele havia jurado nunca cruzar. Manter distância, manter-se seguro, manter-se invulnerável. Mas olhando para ela agora, vendo a dor nua em seus olhos, sentiu algo se romper dentro do peito. Helena Vasconcelos. O nome caiu entre eles como uma pedra n'água, criando ondas de choque. Helena Vasconcelos, a pianista rival de Isadora, aquela que sempre ficara em segundo lugar, que sempre vivera à sombra do talento superior de Isadora. Helena, Isadora repetiu. O nome saindo como um sussurro quebrado. Mas por quê? Ciúme, inveja. Ela queria seu lugar na Orquestra Sinfônica de São Paulo. Queria a posição de primeira pianista. Então, armou toda a situação com Cavalcante. Fotos editadas, evidências, fabricadas, testemunhas compradas. A raiva que Isadora sentiu foi tão pura, tão intensa, que por um momento ela não conseguiu respirar. 3 anos. 3 anos de ostracismo, de vergonha, de culpa por algo que nunca havia feito. 3 anos acreditando que sua vida havia acabado, por causa de sua própria estupidez, quando na verdade havia sido vítima de uma manipulação calculada. Por que você se casou comigo, sabendo disso? Ela perguntou a voz trêmula. Davi se aproximou um passo, depois outro. A distância segura entre eles estava diminuindo perigosamente. Porque reconheci uma alma ferida quando vi uma, ele admitiu. Porque você precisava de proteção e... Felsen, eu precisava de alguém que não esperasse amor de mim. E agora? Agora o quê? Você ainda não espera amor de mim? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de perigo e possibilidade. Davi sentiu algo se mexer no peito. Algo que havia enterrado tão fundo que pensara estar morto. Medo, desejo, necessidade. Isadora. Não, ela interrompeu, se afastando do piano e caminhando em direção a ele. 2 anos, Davi. 2 anos, vivendo como fantasmas na mesma casa. 2 anos fingindo que não existimos um para o outro. Estou cansada. Cansada de quê? De fingir que não sinto sua presença quando você entra numa sala. De fingir que não noto como você me observa, quando pensa que não estou vendo. De fingir que não quero mais do que essa existência vazia que construímos. Ela estava perto agora, perto o suficiente para que ele sentisse o perfume delicado de sua pele, perto o suficiente para ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos, perto demais para sua própria segurança.
Você não sabe o que está pedindo, Davi disse, mas sua voz saiu rouca, traindo a luta interna que travava. Então me mostre. Por um momento eterno, eles apenas se olharam. O temporal lá fora parecia ter intensificado, como se a própria natureza estivesse reagindo à eletricidade que crepitava entre eles. Davi lutava contra impulsos que havia reprimido por anos, contra a necessidade de tocar, de possuir, de se perder naquela mulher que havia se tornado uma obsessão silenciosa. Mas então, como se alguém tivesse quebrado um feitiço, o som da campainha ecoou pela mansão. 3 badaladas insistentes que os fizeram se afastar, como se tivessem levado um choque. Quem seria a essa hora? Isadora perguntou, respiração irregular. Davi franziu o senho. Ninguém visitava a mansão Silveira sem aviso prévio, especialmente no meio da madrugada. Caminhou até o interfone, pressionando o botão com mais força do que o necessário. Senhor? Silveira! A voz do porteiro soou nervosa através do aparelho. Há um mensageiro aqui. Diz que tem uma entrega urgente para o senhor. Não quis deixar comigo. Davi trocou um olhar preocupado com Isadora. Mande-o subir. Alguns minutos depois, um homem de meia idade, encharcado pela chuva, entregou um envelope lacrado e desapareceu na noite sem dizer uma palavra. Davi observou o envelope com desconfiança. Papel caro, sem remetente, apenas seu nome escrito, numa caligrafia que não reconhecia. Vai abrir? Isadora perguntou, aproximando-se novamente. Com dedos que tremiam imperceptivelmente, Davi rasgou o lacre. Dentro havia uma única folha de papel e várias fotografias antigas. Quando ele viu o conteúdo, seu rosto empalideceu. O que é? Isadora insistiu, tentando ver por cima do ombro dele. Davi leu em voz alta, a voz saindo mais baixa a cada palavra. Segredos não enterrados sempre encontram caminho de volta à luz. Alguns casamentos são construídos sobre mentiras. Alguns desaparecimentos não são acidentais. Se quiserem que o passado permaneça enterrado, esperamos vocês amanhã à meia-noite no Teatro Municipal. Venham sozinhos, tragam 500 mil reais. As fotografias mostravam cenas que Davi reconheceu imediatamente. Sua mãe em lugares que ela não deveria estar, com pessoas que ela havia jurado nunca ter conhecido. E numa das fotos, uma criança que parecia com ele, mas não era ele, ao lado de uma mulher que definitivamente era Helena Silveira. Davi, Isadora sussurrou. O que isso significa? Mas antes que ele pudesse responder, ela viu a última fotografia e o sangue gelou em suas veias. Era ela mesma, ainda criança, talvez com 8 ou 9 anos ao piano, mas o que a chocou não foi se ver na fotografia, foi quem estava ao seu lado. Helena Silveira. Como isso é possível? Ela murmurou, pegando a foto com mãos trêmulas. Eu não me lembro. Davi estudou a fotografia e, pela primeira vez em anos, sentiu medo real. Não o medo calculado dos negócios ou da exposição pública, mas o medo primitivo de alguém que percebe que sua vida inteira pode ser uma mentira. Há quanto tempo nos conhecemos, Isadora? Ele perguntou. Lentamente. 3 anos. Nos conhecemos no escritório do Dr. Miranda quando... Ela parou, a memória vacilando. Não. Havia algo familiar em você naquele dia. Algo que eu não consegui identificar. Eles se olharam. A realização assombrosa lentamente tomando forma. Suas vidas estavam conectadas de forma muito mais profunda do que qualquer um deles havia imaginado. E alguém sabia disso. Alguém que estava disposto a usar esse conhecimento contra eles. Precisamos descobrir a verdade, Davi disse, dobrado a carta cuidadosamente. E se a verdade for pior do que a mentira? Ele a encarou, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu vulnerabilidade real em seus olhos. Então enfrentaremos juntos. A palavra juntos ecoou entre eles com um peso que ia muito além da simples cooperação. Era uma promessa, um compromisso, uma admissão de que a distância cuidadosa que haviam mantido estava finalmente se desfazendo. Lá fora, o temporal começava a amainar, mas dentro da mansão, Silveira, uma tempestade muito mais perigosa estava, apenas começando,
Porque quando dois corações que se protegeram atrás de muros de gelo finalmente começam a se aproximar, não há força na terra capaz de detê-los. E enquanto Davi e Isadora permaneciam ali, lado a lado pela primeira vez, em 2 anos nenhum dos dois sabia que esta seria a última noite de paz que teriam por muito tempo. Porque algumas verdades, uma vez reveladas, mudam tudo. E algumas pessoas farão qualquer coisa para mantê-las enterradas. Na penumbra do salão, o piano permanecia em silêncio, suas teclas ainda cobertas de poeira. Mas algo havia mudado na atmosfera da mansão. Algo havia acordado. E como um gigante, adormecido que desperta faminto, essa mudança exigiria ser alimentada. A primeira parte de sua jornada estava apenas começando, mas já podiam sentir que não haveria volta. O jogo havia começado, as cartas estavam na mesa, e o preço do amor verdadeiro estava prestes a ser cobrado em sangue, lágrimas e verdades que poderiam destruir tudo o que acreditavam conhecer sobre si mesmos. Mas por enquanto, naquele momento, suspenso entre a revelação e o medo, Davi e Isadora apenas existiam lado a lado, 2 corações feridos, reconhecendo finalmente que talvez, apenas talvez, a salvação que procuravam estivesse mais perto do que jamais imaginaram. O amanhecer chegou tímido através das cortinas de seda da biblioteca, encontrando Davi e Isadora, ainda debruçados sobre os documentos espalhados pela mesa de mogno. Nenhum dos dois havia conseguido dormir após a revelação da madrugada. As fotografias antigas estavam organizadas em sequência cronológica, cada uma revelando fragmentos de um passado que ambos haviam esquecido, ou, talvez, sido forçados a esquecer. Olhe esta, Isadora murmurou, segurando uma foto onde ela aparecia aos 7 anos, sentada ao piano enquanto Helena Silveira a observava com um sorriso maternal. Eu deveria me lembrar dela. Como é possível esquecer completamente uma pessoa? Davi estava estudando outra imagem com intensidade quase dolorosa. Nela, um menino de cabelos escuros, definitivamente não ele, brincava no jardim da antiga Mansão Silveira, a mesma onde viviam agora. O menino tinha seus olhos, sua estrutura óssea, mas havia algo diferente, algo que o perturbava, profundamente. Amnésia infantil não é incomum, ele disse, mas a voz carregava dúvida. Traumas podem bloquear memórias, talvez houve algum incidente, ou talvez tenham nos feito esquecer propositalmente. O comentário de Isadora fez Davi levantar os olhos. Ela estava pálida, mas havia uma determinação férrea em sua expressão que ele nunca havia visto antes. A mulher que havia se casado com ele 3 anos atrás era quebrada, derrotada. Esta Isadora era diferente. Havia fogo em seus olhos, uma força que o escândalo não havia conseguido extinguir completamente. Você tem ideia de quem poderia estar por trás disso? Ela perguntou, gesticulando para as fotografias. Muitas pessoas se beneficiariam vendo minha família destruída, Davi respondeu, passando a mão pelos cabelos escuros. O Grupo Silveira tem muitos inimigos, concorrentes que tentaram nos derrubar por décadas. E Helena? Ela poderia estar envolvida? Davi considerou a possibilidade. Helena Vasconcelos havia orquestrado a queda de Isadora com precisão cirúrgica, mas chantageá-los agora parecia um nível de sofisticação além de suas capacidades conhecidas. Além disso, como ela saberia sobre as fotografias antigas? Temos que descobrir quem mais sabia sobre a ligação entre você e minha mãe, ele decidiu, fechando o punho sobre uma das fotos. Vou ligar para Rodrigo. Rodrigo Ferreira era o investigador particular que Davi empregava há anos, discreto, eficiente e absolutamente leal. Se alguém podia desenterrar segredos enterrados há décadas, era ele. Enquanto Davi fazia a ligação, Isadora caminhou até a janela. Do lado externo, São Paulo despertava sob um céu límpido, como se o temporal da noite anterior tivesse lavado toda a sujeira da cidade. Mas ela sabia que algumas manchas eram permanentes e que algumas tempestades apenas começavam. Rodrigo estará aqui dentro de 1 hora, Davi anunciou, aproximando-se dela.
Ele vai começar investigando as fotografias, verificar a autenticidade, tentar rastrear onde foram tiradas. E quanto ao encontro de hoje à noite? Davi hesitou. A ideia de levar Isadora ao teatro municipal para se encontrar com chantageadores desconhecidos o fazia sentir uma fúria protetiva que não experimentava há anos, mas não podiam ignorar a ameaça. Vamos, ele disse finalmente. Mas com proteção. Meus seguranças estarão posicionados, mesmo que os chantagistas tenham pedido para irmos sozinhos. Isadora se virou para encará-lo, e pela primeira vez notou realmente como ele estava. A camisa social branca estava amarrotada, as mangas dobradas, revelando antebraços musculosos. Os cabelos normalmente impecáveis estavam desalinhados por suas mãos nervosas. Havia uma intensidade em seus olhos escuros que a fazia se sentir exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas. Davi, ela começou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Ontem à noite, antes da carta chegar, íamos fazer algo estúpido. Ele completou, mas se aproximou mesmo assim. Seria estúpido? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada da mesma eletricidade da noite anterior. Davi olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez em 2 anos. Isadora estava usando um vestido simples de algodão, o cabelo castanho claro solto, sobre os ombros sem maquiagem. Era a versão mais natural dela que ele já havia visto e também a mais bela. Sim, ele respondeu, mas se aproximou mais um passo. Seria a coisa mais estúpida que poderíamos fazer. Por quê? Porque não conseguiríamos voltar atrás, porque mudaria tudo entre nós, porque você tem medo de sentir alguma coisa de verdade. A acusação o atingiu como um soco. Davi sentiu a raiva familiar subir pelo peito, a mesma raiva que o protegia há anos, que o mantinha seguro e isolado. Mas olhando para Isadora, vendo a sinceridade nua em seus olhos, a raiva se transformou em algo mais perigoso. Desejo. Você não sabe nada sobre o que eu sinto, ele disse, a voz baixa e controlada. Então me conte. Em vez de responder, Davi fez algo que vinha evitando há 2 anos. Estendeu a mão e tocou o rosto dela, os dedos traçando uma linha delicada da têmpora até a mandíbula. Isadora não se afastou, apenas fechou os olhos e suspirou baixinho. Eu sinto, ele admitiu finalmente, que você é o maior perigo que já enfrentei. Por quê? Porque você me faz querer coisas que jurei nunca querer novamente. Antes que ela pudesse responder, o som da campainha ecoou pela mansão. Davi se afastou como se tivesse sido queimado, a mão ainda formigando onde havia tocado a pele macia dela. Deve ser Rodrigo, ele murmurou, e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Isadora ficou parada por um longo momento, o coração batendo, descompassado. Podia ainda sentir o calor dos dedos dele em sua pele, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu-se verdadeiramente viva. Rodrigo Ferreira era um homem pequeno e discreto, o tipo de pessoa que passava despercebida numa multidão, qualidade essencial em sua profissão. Aos 50 anos, havia trabalhado para a família Silveira por mais de 1 década, e Davi confiava nele implicitamente. Essas fotografias são antigas, Rodrigo confirmou após examinar as imagens com uma lupa profissional. Pelo papel e qualidade da impressão, eu diria que foram tiradas há pelo menos 20 anos, mas foram preservadas cuidadosamente. Podem ter sido alteradas? Davi perguntou. Possível, mas improvável. A tecnologia da época não permitia manipulações tão sofisticadas. Além disso, olhe os detalhes, as sombras, a iluminação, a qualidade do grão. Essas fotos são autênticas. Isadora sentiu um arrepio. Se as fotografias eram reais, significava que sua vida havia sido uma mentira muito mais elaborada do que imaginara. Quero que investigue tudo sobre Helena Silveira nos anos antes de seu desaparecimento, Davi instruiu. Com quem ela se relacionava, onde ia, que projetos tinha. E quero saber especificamente sobre qualquer conexão com a família Mendes. Mendes como em... Rodrigo olhou para Isadora. Minha família, ela confirmou.
Especificamente meu pai, Carlos Mendes. Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Farei as verificações, Rodrigo prometeu, guardando as fotografias numa pasta. Mas isso pode levar alguns dias. Registros de 20 anos atrás não são fáceis de encontrar. Temos até hoje à noite, Davi disse, explicando sobre o encontro no Teatro Municipal. Rodrigo franziu o senho. Não gosto da ideia do senhor. Ir a esse encontro é obviamente uma armadilha. Talvez, mas é nossa única chance de descobrir quem está por trás disso. Após a saída de Rodrigo, Davi e Isadora passaram o resto da manhã tentando reconstruir suas memórias da infância. Ela se lembrava vagamente de aulas de piano em lugares que não conseguia identificar, de uma mulher bonita que a elogiava e trazia doces. Davi, por sua vez, tinha fragmentos de lembranças sobre um menino que brincava em sua casa, alguém que considerava irmão, mas que havia desaparecido de sua vida sem explicação. E se formos irmãos? Isadora perguntou de repente, a ideia surgindo como um raio. Davi a olhou horrorizado. Não, impossível. Minha mãe nunca teve outros filhos. Que você saiba. Não, ele repetiu com firmeza. Eu saberia. Eu me lembraria. Mas mesmo enquanto negava, Davi sentia uma inquietação crescente. Havia algo sobre o menino das fotografias, algo familiar que não conseguia identificar. E a forma como Isadora tocava piano, havia algo nela que despertava memórias enterradas, como se tivesse visto aqueles mesmos gestos delicados antes. A tarde passou numa tensão crescente. Eles almoçaram juntos pela primeira vez em 2 anos. Uma refeição silenciosa, mas carregada de consciência mútua. Cada vez que Isadora levava o garfo aos lábios, Davi se pegava observando a curva de sua boca. Cada vez que ele se inclinava para pegar algo, ela sentia o perfume masculino dele envolvê-la como uma carícia. Precisamos nos preparar para hoje à noite, Davi disse finalmente, empurrando o prato para longe. O que você espera encontrar lá? Não sei, mas tenho certeza de que não seremos apenas nós dois. Quem quer que esteja por trás disso, planejou tudo cuidadosamente. Às 6 da tarde começaram os preparativos. Davi instruiu sua equipe de segurança, posicionando homens em pontos estratégicos ao redor do Teatro Municipal. Ele mesmo vestiria um colete à prova de balas sob o terno e Isadora carregaria um rastreador discreto. Talvez eu devesse ficar, ela sugeriu enquanto se arrumava. Você pode lidar com isso sozinho. Não. A resposta de Davi foi imediata e final. Eles pediram, por nós dois. Se você não aparecer, podem suspeitar que estamos planejando algo. Além disso, ele pensou, mas não disse. A ideia de deixá-la sozinha enquanto lidava com chantageístas desconhecidos o apavorava. Nas últimas 24 horas, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. A necessidade de protegê-la havia se tornado visceral, primitiva. Isadora escolheu um vestido preto simples, mas elegante, apropriado para uma noite no teatro. Quando desceu a escadaria, encontrou Davi esperando no hall, impecável em seu terno escuro. Ele a olhou subir e sentiu a respiração se complicar. Está linda, ele disse simplesmente. O elogio vindo dele a fez corar. Em 2 anos de casamento, ele havia sido educado e respeitoso, mas nunca havia feito um comentário pessoal sobre sua aparência. Obrigada, ela murmurou. O trajeto até o centro da cidade foi tenso. Davi dirigia seu Mercedes preto pelas ruas de São Paulo, o silêncio entre eles carregado de antecipação e medo. Isadora observava as luzes da cidade passarem pela janela, pensando em como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. O Teatro Municipal estava majestoso sob as luzes noturnas, suas colunas neoclássicas imponentes contra o céu escuro. Era uma sexta-feira à noite, e havia movimento normal de pessoas indo e vindo dos espetáculos. Lembre-se, Davi disse enquanto entregava as chaves para o manobrista. Fique perto de mim. Se algo der errado, corra. E deixar você sozinho, nem pensar. Ele parou e a encarou. Isadora, se algo acontecer comigo... Nada vai acontecer, ela interrompeu tocando seu braço. Vamos descobrir a verdade juntos e voltar para casa. A palavra casa ecoou entre eles com um significado novo, porque pela primeira vez,
A mansão Silveira realmente se sentia como um lar que compartilhavam, não apenas um espaço que dividiam. Entraram no teatro de mãos dadas, um gesto que começou como representação, mas que rapidamente se tornou real. O toque dela era quente e reconfortante, e Davi se perguntou como havia sobrevivido 2 anos sem ele. O lobby estava movimentado, elegantemente vestidos, transitando entre o bar e o salão principal. Davi verificou o relógio. 23h45. 15 minutos para a meia-noite. Ali, Isadora murmurou, apontando discretamente para uma figura solitária perto das escadas. Era um homem alto, de cerca de 60 anos, vestindo um terno caro, mas discreto. Havia algo familiar nele, algo que fez o estômago de Davi se contrair em reconhecimento. Meu Deus, ele sussurrou. É Carlos Mendoza. Quem? Carlos Mendoza. Ex-diretor do Banco Central. Estava envolvido num escândalo de corrupção há alguns anos. Pensávamos que havia desaparecido. O homem os viu e acenou subtilmente, caminhando em direção a uma área mais reservada do lobby. Davi e Isadora o seguiram, mantendo distância casual. Senhor e senhora Silveira, Mendoza cumprimentou quando se aproximaram. Obrigado por virem. O que você quer? Davi foi direto ao ponto. Justiça, Mendoza respondeu simplesmente, e a restituição de algo que me foi roubado há muito tempo. Fale claramente. Mendoza sorriu, mas não havia humor na expressão. A Helena Silveira não desapareceu, meu jovem. Ela foi assassinada e você sabe quem a matou. O sangue gelou nas veias de Davi. Isso é impossível. Minha mãe... Sua mãe descobriu algo que não deveria ter descoberto, sobre a origem da fortuna da família Silveira, sobre como seu avô realmente construiu o império financeiro. Você está mentindo. Estou? Mendoza tirou um envelope do bolso interno do paletó. Então explique estas. As fotografias que ele mostrou fizeram Isadora gaspar. Eram cenas de violência, sangue, documentos queimados. E numa delas, claramente identificável, estava o corpo de uma mulher que se parecia assustadoramente com Helena Silveira. O que você quer? Davi perguntou a voz saindo estrangulada. Quero que você pague pelos crimes de sua família. Quero que admita publicamente como a fortuna do Silveira foi construída sobre sangue e mentiras. E quero compensação pelos 20 anos que passei, escondido por causa do que sua família fez comigo. E se recusarmos? Então essas fotografias irão para todos os jornais do país, e você descobrirá que há muito mais verdades enterradas do que imagina, incluindo a verdadeira identidade de sua encantadora esposa. Mendoza olhou diretamente para Isadora, e o sorriso que surgiu em seus lábios foi cruel. Você ainda não contou a ela, não é? Sobre quem ela realmente é. Sobre por que a escolheu especificamente para se casar. Do que ele está falando? Isadora perguntou, olhando entre os dois homens. Davi sentiu o mundo desabar ao seu redor. Havia segredos que planejava levar para o túmulo. Verdades que poderiam destruir qualquer chance de felicidade que tivessem encontrado. Conte a ela, Davi, Mendoza provocou. Conte como você sempre soube exatamente quem ela era. Conte como este casamento nunca foi coincidência. Davi, a voz de Isadora estava trêmula. Do que ele está falando? Mas antes que Davi pudesse responder, o som de sirenes ecoou do lado externo do teatro. Mendoza sorriu com satisfação. Parece que nossa conversa terá que continuar outro dia, ele disse, guardando as fotografias. Mas não se preocupem, estaremos em contato muito em breve. E antes que qualquer um deles pudesse reagir, Mendoza desapareceu na multidão, deixando Davi e Isadora sozinhos com perguntas que ameaçavam destruir tudo o que haviam começado a construir. Davi. Isadora repetiu, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Me diga que ele estava mentindo. Mas quando ela olhou para o rosto dele, viu toda a confirmação de que precisava. Havia culpa ali, e remorso, e uma dor tão profunda que a fez cambalear. Isadora, eu posso explicar. Você sempre soube, ela sussurrou. Desde o início, você sempre soube quem eu era. Sim. A simples admissão caiu entre eles como uma bomba.
Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, como se os últimos 2 anos, não, os últimos 3 anos, tivessem sido uma mentira elaborada. Por quê? Ela perguntou, e a dor em sua voz quase o destruiu. Porque eu precisava de você perto, porque você era a única pessoa que podia me ajudar a descobrir a verdade sobre minha mãe. Por quê? Porque eu sou uma ferramenta, ela completou amargamente, uma peça no seu jogo. Não, não é assim. Mas Isadora já estava se afastando, já estava correndo em direção à saída. E Davi, paralisado pela magnitude de sua própria traição, só conseguiu vê-la desaparecer na noite de São Paulo, levando consigo qualquer esperança de redenção que ele havia ousado alimentar. Porque algumas mentiras são grandes demais para serem perdoadas, e algumas verdades chegam tarde demais para salvarem qualquer coisa. A segunda parte de sua jornada havia terminado em destroços, e Davi Silveira, o homem que controlava um império financeiro, descobriu que havia perdido a única coisa que realmente importava. A chuva havia voltado. Isadora corria pelas ruas do centro de São Paulo sem destino, as lágrimas se misturando às gotas geladas que caíam do céu escuro. Seus saltos altos ecoavam no asfalto molhado, mas ela mal sentia a dor que subia pelas pernas. A dor no peito era muito maior, muito mais devastadora. 3 anos. 3 anos acreditando que havia encontrado refúgio no casamento com Davi, que ele havia sido sua salvação quando todo o mundo a havia abandonado. E descobrir agora que tudo havia sido uma mentira, uma manipulação cuidadosamente orquestrada, era como morrer por dentro. Parou numa marquise, respiração entrecortada, tentando entender onde estava. A Rua Augusta se estendia à sua frente, neon colorido refletindo na água da chuva. Pessoas passavam correndo, se protegendo da tempestade, mas ela permanecia ali parada, encharcada e perdida. O celular tocou pela 10ª vez em 5 minutos. Davi, sempre Davi. Isadora olhou para a tela por um momento antes de desligar o aparelho completamente. Não queria ouvir suas explicações, suas desculpas, suas justificativas. Não agora. Talvez nunca. Senhora? Uma voz feminina a fez-se virar. Era uma mulher de meia idade, de guarda-chuva na mão e expressão preocupada. A senhora está bem? Quer que eu chame alguém? Não, Isadora conseguiu responder. Obrigada, eu estou bem. Mas não estava bem. Estava despedaçada. E pela primeira vez em 3 anos estava completamente sozinha. Na mansão Silveira, Davi caminhava de um lado para outro da biblioteca como um animal enjaulado. Havia ligado para todos os hotéis de São Paulo, para o apartamento onde Isadora morava antes do casamento, para as poucas amigas que ela mantinha contato. Nada. Ela havia simplesmente desaparecido na noite. Senhor, Rodrigo apareceu na porta, o rosto sombrio. Consegui localizar o paradeiro dela. Onde? Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela pegou o último voo hoje à noite. Davi sentiu alívio e desespero ao mesmo tempo. Pelo menos ela estava segura, mas havia fugido, para o mais longe possível dele. Rio de Janeiro significava que não queria ser encontrada. Prepare o jato, ele ordenou. Vou para o Rio em 2 horas. Senhor, talvez seja melhor dar um tempo para ela, deixar que processe tudo. Não. A voz de Davi saiu mais áspera do que pretendia. Ela não entende, preciso explicar. Rodrigo suspirou. Em 10 anos trabalhando para Davi Silveira, havia aprendido a reconhecer quando ele estava inabalável. E esta era uma daquelas vezes. Há mais uma coisa, Rodrigo disse, hesitante. Consegui informações preliminares sobre a conexão entre sua mãe e a família Mendes. Davi parou de andar. O que descobriu? Helena Silveira tinha uma irmã, gêmea chamada Isabela. Isabela Silveira se casou com Carlos Mendes em 1995 e mudou o nome para Isabela Mendes. O sangue gelou nas veias de Davi. Isabela Mendes, a mãe de Isadora. Sim, o que significa que Isadora é sua prima, filha da irmã gêmea de sua mãe. Por um momento, Davi não conseguiu respirar. Prima. Isadora era sua prima. Isso explicava
A familiaridade que sempre sentira com ela. A sensação de déjà-vu que o acompanhava desde o primeiro encontro. Explicava por que ela tocava piano exatamente como sua mãe. Porque tinha os mesmos gestos delicados, a mesma inclinação da cabeça quando concentrada. Há mais, Rodrigo continuou. Carlos Mendes não morreu de causas naturais como foi divulgado. Ele foi assassinado. E pelos registros que consegui acessar, Helena Silveira também foi morta na mesma época. Ambos estavam investigando algo relacionado à origem da fortuna da família Silveira. Meu Deus! Davi murmurou, se deixando cair numa poltrona. Então Mendoza estava falando a verdade. Parece que sim. E há algo mais que o senhor precisa saber. Isadora foi colocada numa família adotiva após a morte do pai. Ela não sabe que foi adotada. Acredita que Carlos Mendes era seu pai biológico. A revelação atingiu Davi como um raio. Isadora não sabia quem realmente era. Não sabia que era uma Silveira por sangue. Não sabia que havia sido adotada. Não sabia que sua vida inteira era uma mentira construída para protegê-la. E ele, que sempre soubera a verdade, havia se casado com ela sob falsos pretextos. Havia usado sua vulnerabilidade e seu desespero para trazê-la para perto, para poder protegê-la e investigar a morte de Helena. Mas nunca havia contado a verdade. Preciso ir ao Rios, ele disse, se levantando bruscamente. Preciso contar tudo a ela. Senhor, talvez. Agora, Rodrigo. Prepare tudo. No Rio de Janeiro, Isadora estava na cobertura do Copacabana Palace, observando o mar escuro através das janelas panorâmicas. Havia reservado a suíte mais cara do hotel num impulso, usando o cartão de crédito que Davi havia insistido que mantivesse para emergências. Bem, esta definitivamente era uma emergência. O quarto era luxuoso e impessoal, exatamente o que precisava. Não queria nada que a lembrasse da mansão Silveira, dos 2 anos que havia passado construindo uma vida que descobrira ser falsa. Havia tomado um banho quente e vestido o roupão do hotel, mas ainda se sentia suja. Suja pela mentira, pela manipulação, pela própria ingenuidade em acreditar que alguém como Davi Silveira poderia realmente se importar com ela. O telefone do quarto tocou. Isadora olhou para o aparelho, sabendo instintivamente quem era. Davi havia encontrado. Claro que havia. Homens como ele sempre conseguiam o que queriam. Alô? Isadora. A voz dele soou tensa através da linha. Podemos conversar? Não há nada para conversar. Há tudo para conversar. Estou no lobby. Por favor, me deixe subir. Não. Então desça. 5 minutos. É tudo que peço. Isadora fechou os olhos. Podia simplesmente desligar o telefone, ignorá-lo, pegar outro voo para qualquer lugar do mundo. Tinha dinheiro suficiente para desaparecer se quisesse. Mas havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que nunca havia ouvido. Antes, 5 minutos, ela concordou. Lobby, e depois você vai embora. 15 minutos depois ela desceu vestindo um conjunto de calça e blusa simples que havia comprado na loja do hotel. Davi estava de pé perto do bar, ainda usando o mesmo terno da noite anterior, mas agora amassado e com aspecto de quem não havia dormido. Quando a viu se aproximar, o alívio em seus olhos foi palpável. Mas Isadora manteve distância, cruzando os braços defensivamente. 5 minutos, ela repetiu. Você é minha prima, Davi disse sem preâmbulos. Isadora piscou, momentaneamente desorientada. O quê? Sua mãe, Isabela Mendes, era irmã, gêmea da minha mãe, Helena Silveira. Isso faz de você minha prima. Isso é impossível. Minha mãe morreu quando eu nasci. Fui criada apenas pelo meu pai. Carlos Mendes não era seu pai biológico. Você foi adotada aos 5 anos, depois que seus pais verdadeiros foram assassinados. As palavras atingiram Isadora como socos físicos. Ela precisou se apoiar numa coluna para não cair. Você está mentindo, ela sussurrou. Não estou. E há mais. Carlos Mendes, o homem que a criou, também foi assassinado. Assim como minha mãe. Ambos estavam investigando a origem da fortuna da família Silveira quando foram mortos. Por quê? A voz dela saiu estrangulada.
Por que você nunca me contou? Porque estava tentando protegê-la. Porque quem matou nossos pais ainda está por aí, e se soubessem que você estava viva, que sabia a verdade... Que verdade? Isadora gritou, fazendo várias pessoas no lobby se virarem. Que verdade, Davi? Porque aparentemente toda a minha vida é uma mentira. Davi olhou ao redor, notando a atenção que estavam atraindo. Não aqui. Podemos conversar no seu quarto, por favor? Isadora o encarou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos e uma dor que espelhava a dela própria. Contra seu melhor julgamento, acenou com a cabeça. No elevador, o silêncio. Entre eles era ensurdecedor. Isadora podia sentir o perfume dele, a proximidade de seu corpo, e odiava o fato de que ainda reagia à presença dele, mesmo sabendo de sua traição. Na suíte, Davi foi direto às janelas, olhando para o mar como se procurasse coragem nas ondas. Isadora se manteve do outro lado do cômodo, braços cruzados. Comece do início, ela exigiu. Davi respirou fundo. Meu avô, Henrique Silveira, construiu nossa fortuna através de métodos questionáveis na década de 70. Lavagem de dinheiro, suborno, assassinatos encomendados. Quando meu pai assumiu os negócios, tentou limpar a operação, mas havia documentos, evidências de crimes que nunca foram destruídas. E isso o que tem a ver comigo? Sua mãe, Isabela, era contadora. Ela e Helena descobriram onde essas evidências estavam escondidas. Descobriram que meu avô havia mandado matar pelo menos 12 pessoas para proteger seus segredos. Isadora sentiu náusea. E elas foram mortas por isso? Sim, junto com seu pai, biológico, que era jornalista investigativo. Vocês dois foram colocados em famílias adotivas com identidades novas para protegê-los. Vocês dois. Davi hesitou. Você tinha um irmão gêmeo. O mundo parou. Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu tenho um irmão? Tinha. Ele morreu aos 10 anos. Leucemia. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse impedi-las. Um irmão. Ela havia tido um irmão gêmeo e nunca soubera. Havia crescido se sentindo sozinha no mundo quando havia alguém que era literalmente a outra metade dela. Como você sabe de tudo isso? Ela perguntou através das lágrimas. Porque meu pai me contou tudo antes de morrer. Ele havia passado a vida inteira tentando descobrir quem havia matado Helena, e quando finalmente descobriu a verdade, já estava morrendo de câncer. Ele me fez prometer que protegeria você e descobriria a identidade dos assassinos. Então, você se casou comigo por obrigação, por uma promessa feita ao seu pai. Não, Davi se virou abruptamente. Quer dizer, começou assim, mas quando te vi pela primeira vez, quando descobri que tipo de pessoa você era, que tipo de pessoa? Eu sou, Davi, porque aparentemente eu nem sei mais quem sou. Ele se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Você é corajosa, é talentosa, é forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. É gentil mesmo, tendo todos os motivos para ser amarga. Pare. Isadora levantou a mão. Apenas pare. Você não pode fazer isso. Não pode. Destruir minha vida e depois tentar me seduzir com palavras bonitas. Eu não destruí sua vida. Eu salvei sua vida. Mentindo para mim? Mantendo-me no escuro? Casando-se comigo sob falsos pretextos? Protegendo você, Davi explodiu. Você acha que foi fácil ficar longe? Acha que foi fácil não te tocar, não te beijar, não te contar o quanto te desejava? 2 anos, Isadora. 2 anos vivendo no inferno porque sabia que se me aproximasse... Demais! Se deixasse meus sentimentos aparecerem, estaria colocando você em perigo. Que sentimentos? Ela perguntou, a voz saindo mais baixa. Davi parou bem na sua frente, tão perto que ela podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. Que eu te amo. Que te amo desde o primeiro dia. Que cada noite em que não pude te tocar foi uma tortura. Que você se tornou minha obsessão, minha necessidade, minha razão de viver.
As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de 2 anos de desejo reprimido. Isadora queria acreditar, queria se jogar nos braços dele e esquecer tudo, mas a dor da traição ainda estava muito fresca. Como posso confiar em você? Ela sussurrou. Como posso saber que isso não é apenas mais uma manipulação? Resposta: Davi fez algo que ela nunca esperava. Ajoelhou-se na sua frente, vulnerável e exposto. Porque estou te entregando minha vida, ele disse. Estou te contando todos os segredos que poderiam me destruir. Estou te dando o poder de acabar comigo completamente. Davi, os documentos que provam os crimes da minha família estão num cofre no banco. Eu posso te dar acesso a eles. Você pode usar essas informações para me destruir se quiser. Pode me entregar à polícia, pode vender tudo para a imprensa. Estou colocando minha vida, minha liberdade, tudo nas suas mãos. Isadora olhou para ele. Realmente olhou. Pela primeira vez, desde a revelação. Viu o homem que havia se apaixonado por ela mesmo sabendo que era perigoso. Viu alguém que havia carregado segredos terríveis, sozinho para protegê-la. Viu vulnerabilidade real por trás da máscara de controle que ele sempre usava. Levante-se, ela murmurou. Davi obedeceu, mas manteve os olhos fixos nos dela. Isadora, Antes que ele pudesse terminar a frase, ela o beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de 2 anos de tensão reprimida, de raiva, de dor, de necessidade. Davi a envolveu nos braços como se ela fosse desaparecer a qualquer momento, aprofundando o beijo até que ambos ficaram sem ar. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Isso não significa que eu te perdoo, Isadora disse, respiração irregular. Eu sei. E não significa que confio em você. Eu sei. Mas significa que quero a verdade, toda a verdade, sem omissões, sem proteções. Se vamos fazer isso, se vamos tentar ser alguma coisa juntos, tem que ser com honestidade completa. Você tem minha palavra. Isadora o encarou por um longo momento, procurando sinais de mentira em seus olhos. Não encontrou nenhum. Então me conte sobre o cofre. Me conte sobre os documentos. E me conte quem você acha que matou nossos pais. Davi assentiu, se dirigindo para o sofá e puxando-a para sentar ao seu lado. Pela primeira vez em 2 anos, não havia distância entre eles. Os documentos estão no Banco Safra, numa sala de cofres de alta segurança. São contratos, registros financeiros, fotografias, gravações, evidências suficientes para derrubar pelo menos 50 pessoas poderosas no Brasil. E os assassinos? Acredito que seja um grupo liderado por Marcos Vitorino. Isadora sentiu o sangue gelar. Marcos Vitorino era um dos homens mais poderosos do país, dono de um conglomerado de mídia que incluía 3 redes de televisão e 10 jornais. Vitorino tem motivos para querer nossa família destruída. Meu avô tinha informações comprometedoras sobre ele. Se essas informações viessem à tona, acabariam com ele, Isadora completou. Exatamente. E agora que você reapareceu, agora que estamos nos aproximando da verdade, eles vão tentar nos parar. Como se suas palavras tivessem invocado o perigo, o telefone do quarto tocou. Isadora atendeu, mas só ouviu respiração pesada do outro lado. Alô? Ela repetiu. Isadora Silveira. Uma voz masculina disse finalmente. Finalmente nos encontramos. Davi ficou tenso ao lado dela, reconhecendo imediatamente o perigo. Quem é você? Ela perguntou. Alguém que deveria ter terminado o trabalho há 20 anos. Mas não se preocupe. Desta vez, não cometeremos o mesmo erro. A linha morreu deixando apenas o tom de descagem. Davi e Isadora se olharam, a realidade da situação se estabelecendo entre eles. Eles sabem onde estamos, Davi disse, já se levantando. O que fazemos? Fugimos. Agora. Mas quando foram em direção à porta, o elevador tocou. Não era o elevador social, era o de serviço. Alguém havia subido sem passar pela recepção. A escada. Davi sussurrou, puxando-a em direção à saída de emergência. Mas, quando abriram a porta, encontraram 2 homens armados esperando por eles.
Grandes profissionais com silenciadores nas pistolas. Senhor e senhora Silveira, um deles disse calmamente. O chefe gostaria de falar com vocês. Não tinham escolha. Com armas apontadas para eles, foram forçados a voltar para o quarto. Momentos depois, Marcos Vitorino em pessoa entrou na suíte, elegante em seu terno de R$ 3.000, sorrindo como se estivesse numa reunião social. Davi, ele cumprimentou calorosamente. E a bela Isadora? Ou devo chamá-la de Isabela? Como e sua falecida mãe? O que você quer? Davi perguntou-se, posicionando na frente de Isadora. Quero encerrar um negócio que deveria ter sido finalizado há muito tempo. Seus pais foram muito inconvenientes, muito curiosos, e agora vocês estão seguindo o mesmo caminho. Nós não sabemos de nada, Isadora mentiu. Oh, minha querida, nós sabemos que isso não é verdade. Sabemos sobre o cofre, sabemos sobre os documentos. E sabemos que vocês representam uma ameaça à estabilidade de muitas pessoas importantes. Vitorino caminhou até a janela, admirando a vista da praia. É uma pena, realmente. Vocês poderiam ter vivido felizes na ignorância. Mas agora... Ele fez um gesto para os homens armados. Agora vamos ter que remediar um erro de 20 anos. Mas, antes que qualquer um pudesse se mover, a porta da suíte explodiu. Homens vestidos de preto invadiram o cômodo, armas em punho, gritando ordens. A equipe de segurança de Davi havia finalmente chegado. No caos que se seguiu, Davi protegeu Isadora com o próprio corpo, ambos se jogando atrás do sofá, enquanto tiros ecoavam pelo quarto. Quando o silêncio finalmente retornou, Marcos Vitorino estava morto no chão e seus capangas haviam se rendido. Está tudo bem? Davi perguntou, examinando Isadora em busca de ferimentos. Sim, ela respondeu, tremendo. Acho que sim. Rodrigo apareceu na porta destruída, verificando a cena com eficiência profissional. Senhor, precisamos sair daqui. A polícia estará aqui em minutos e há perguntas que preferimos não responder. Davi assentiu, ajudando Isadora a se levantar. Há uma saída pelos fundos? Já está providenciada. O jato está esperando. Enquanto eram escoltados para fora do hotel, Isadora se agarrou ao braço de Davi. A realidade do que havia acontecido, do que quase havia acontecido, estava se estabelecendo. Acabou? Ela perguntou. Não. Davi respondeu, observando o corpo de Vitorino sendo coberto por um lençol. Isso foi apenas o começo. Vitorino não estava agindo sozinho. Há outras pessoas envolvidas, pessoas que não vão desistir só porque ele morreu. Então o que fazemos? Davi parou e a encarou, vendo a determinação que havia substituído o medo em seus olhos. Nós lutamos, descobrimos a verdade completa e terminamos o que nossos pais começaram. Juntos? Juntos, ele confirmou, selando a promessa com um beijo que sabia a esperança e perigo em partes iguais, porque agora não havia mais volta. A guerra havia começado oficialmente, e Davi e Isadora Silveira estavam no centro dela. Mas pela primeira vez em 20 anos, a verdade tinha uma chance real de vir à tona. E o amor que havia florescido entre eles, forjado no fogo da revelação e testado pela traição, havia se provado forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade que viesse pela frente. O jato particular cortava o céu noturno de volta a São Paulo, deixando o Rio de Janeiro e os destroços do Hotel Copacabana Palace para trás. Isadora estava recostada no assento de couro, observando Davi, que falava em voz baixa no telefone, com suas conexões na polícia, tentando controlar os danos da situação. A morte de Marcos Vitorino não passaria despercebida. Homens como ele não morriam em tiroteios de hotel sem consequências. Sim, eu entendo, Davi estava dizendo. Mantenha a versão de que foi um acerto de contas entre grupos rivais. Nenhuma menção aos documentos ou à família Silveira. Quando desligou, Isadora viu a tensão em seus ombros. Problemas? Vitorino tinha conexões em todos os níveis do governo. Sua morte vai mobilizar pessoas que nem sabíamos que existiam. Ele se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Temos talvez 48 horas antes que descubram nossa conexão com o que aconteceu.
E depois? Depois, todo o poder que essas pessoas têm será usado contra nós. Isadora entrelaçou os dedos com os dele, surpreendendo-se com a naturalidade do gesto. Apenas algumas horas atrás estava furiosa com ele, se sentindo traída. Agora, após quase morrerem juntos, a raiva havia se transformado em algo mais complexo, uma mistura de amor, necessidade e determinação. Então temos que agir rápido, ela disse. Pegar os documentos, descobrir quem mais está envolvido. Davi. Ray estudou, admirando a coragem que ela demonstrava mesmo após tudo o que havia acontecido. Você tem certeza de que quer isso? Ainda pode sair, Isadora. Posso providenciar uma nova identidade, um lugar seguro em outro país e deixar você enfrentar tudo sozinho? Ela balançou a cabeça. Não, essas pessoas mataram meus pais, minha família verdadeira. Elas destruíram minha infância, me roubaram a chance de conhecer meu irmão. Quero justiça. Justiça pode significar nossa morte. Então, morreremos juntos. As palavras saíram com uma convicção que a própria Isadora não sabia que possuía. Prefiro morrer lutando pela verdade do que viver escondida numa mentira. Davi levou a mão dela aos lábios, beijando os dedos delicadamente. Como pude pensar que conseguiria manter você segura, mantendo-a no escuro? Você é muito mais forte do que imaginei. Aprendi a ser forte. 3 anos atrás, quando minha carreira foi destruída, quando o mundo inteiro me deu as costas, aprendi que só posso contar comigo mesma. Agora pode contar comigo também. Ela o encarou, vendo sinceridade em seus olhos escuros. Posso mesmo. Para sempre. A promessa pairou entre eles, pesada de significado. Era mais do que uma declaração de amor. Era um voto, um compromisso, que transcendia o casamento por conveniência que haviam compartilhado por 2 anos. Davi, ela começou hesitante. Quando isso tudo acabar, quando descobrirmos a verdade, o que acontece conosco? Ele se inclinou mais perto, os lábios quase tocando os dela. O que você quer que aconteça? Quero um casamento de verdade. Quero acordar nos seus braços. Quero que você me toque como se eu fosse sua mulher, não uma responsabilidade que herdou. Você é muito mais do que isso, ele murmurou, finalmente fechando a distância entre eles. O beijo foi diferente do anterior, não mais desesperado ou carregado de raiva, mas cheio de promessa e ternura. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Quando chegarmos em casa, Davi disse, a voz rouca, vou mostrar exatamente o quanto você significa para mim. O calor em seus olhos fez o estômago de Isadora se contrair de antecipação. 2 anos. 2 anos dividindo a mesma casa, dormindo em quartos separados, fingindo que não sentiam a atração que crepitava entre eles. A ideia de finalmente se entregarem completamente um ao outro era ao mesmo tempo aterrorizante e embriagadora. Senhor, a voz do piloto ecoou pelo interfone. Estamos iniciando a descida para São Paulo. A realidade os trouxe de volta ao presente. Tinham uma missão, inimigos perigosos e muito pouco tempo para agir. Qual é o plano? Isadora perguntou, tentando focar na situação. Primeiro, vamos ao banco pegar os documentos. Depois, analisamos tudo, identificamos todos os envolvidos. Rodrigo já está organizando uma equipe de segurança maior. Não podemos mais contar. Apenas com discrição. E se os documentos não estiverem mais lá, se alguém já descobriu sobre o cofre? Davi considerou a possibilidade. Então improvisamos. Mas meu pai foi muito cuidadoso. O cofre está registrado sob um nome falso, numa conta que só eu conheço. Aterrissaram no aeroporto de Congonhas às 4 da manhã. São Paulo dormia sob um manto de neblina. Mas Isadora sabia que a cidade nunca realmente descansava. Sempre havia movimento, sempre havia perigo rondando nas sombras. Uma comitiva de 3 carros blindados os esperava na pista. Rodrigo estava no primeiro veículo, seu rosto sombrio visível através do vidro escuro. A situação mudou, ele disse assim que entraram no carro. Temos informações de que houve movimentação incomum em várias contas bancárias durante a noite.
Alguém está mobilizando recursos significativos. Contra nós, Davi perguntou. Possivelmente, e há algo mais. A esposa de Marcos Vitorino foi encontrada morta em casa há 2 horas. Aparente suicídio, mas foi assassinada para silenciá-la, Isadora completou. Exatamente. O que significa que quem está por trás disso está limpando as evidências, eliminando qualquer um que possa falar. O carro seguiu pelas ruas vazias em direção à Faria Lima, onde ficava o Banco Safra. Isadora observava a cidade passar pela janela, pensando em como sua vida havia mudado completamente em apenas 3 dias. 3 dias atrás, ela era uma mulher perdida num casamento sem amor. Agora, estava envolvida numa conspiração que remontava décadas, apaixonada por um homem que havia mentido para ela, mas que também havia arriscado tudo para protegê-la. Estou com medo, ela admitiu baixinho. Davi pegou sua mão. Eu também. Você, o homem que controla um império financeiro, tem medo? Tenho medo de perdê-la, agora que finalmente a tenho de verdade. A ideia de que algo possa acontecer com você me apavora. Ela apertou os dedos dele. Não vai perder. Somos mais fortes juntos. O banco estava fechado a essa hora, mas Davi tinha acesso especial como um dos maiores clientes da instituição. Eles entraram pela entrada VIP, escoltados por seguranças tanto do banco quanto de Davi. O cofre ficava no subsolo, numa sala refrigerada e protegida por múltiplas camadas de segurança. Quando Davi inseriu sua chave e digitou a combinação, Isadora prendeu a respiração. Tanto dependia do que estava dentro daquela pequena caixa de aço. A porta se abriu com um clique suave. Dentro havia várias pastas organizadas, um HD externo e uma caixa menor lacrada. Davi retirou tudo cuidadosamente, como se estivesse manuseando explosivos. Vamos para a sala de reuniões, ele decidiu. Precisamos ver tudo isso antes de levar para casa. Na sala privativa que o banco oferecia para clientes VIP, eles espalharam os documentos sobre a mesa de Mogno. O que viram os deixou sem palavras. Contratos de assassinatos por encomenda, registros de lavagem de dinheiro envolvendo bancos em paraísos fiscais, fotografias comprometedoras de políticos, juízes e empresários em situações que acabariam com suas carreiras, gravações de conversas onde eram discutidos crimes hediondos com a mesma naturalidade de quem planeja um jantar. Meu Deus, Isadora murmurou, olhando uma fotografia onde reconheceu um ministro do Supremo Tribunal Federal recebendo um envelope de dinheiro. Quantas pessoas estão envolvidas? Dezenas, Davi respondeu, analisando uma lista de nomes que lia como um quem é quem da elite brasileira. Meu avô não estava apenas lavando dinheiro, ele estava operando uma central de chantagem e corrupção. Uma das pastas continha especificamente informações sobre as mortes de Helena e Isabela Silveira e Carlos Mendes. Havia fotografias da cena do crime, relatórios forjados da polícia e, mais chocante ainda, gravações das conversas onde os assassinatos foram planejados. Escute isso, Davi disse, conectando um gravador pequeno. A voz que saiu dos alto-falantes fez o sangue de Isadora gelar. Era Marcos Vitorino, mas muito mais jovem. As 2 irmãs sabem demais. E o jornalista também. Temos que resolver isso antes que publiquem qualquer coisa. E as crianças? Uma segunda voz perguntava. Deixar vivas, mas separadas. Diferentes. Famílias, diferentes nomes. Se crescerem sem se conhecer, sem saber a verdade, não serão uma ameaça. E se um dia descobrirem? Então resolveremos na época. Mas, por enquanto, são apenas crianças órfãs. Ninguém vai suspeitar de nada. A gravação terminou, deixando um silêncio pesado na sala. Isadora estava pálida, as mãos tremendo. Eles planejaram tudo, ela sussurrou. Até mesmo nos separar, para que nunca descobríssemos a verdade. Mas descobrimos, Davi disse, puxando-a para perto. E agora temos as evidências para destruí-los. Quem mais está na lista? Davi examinou os nomes e seu rosto se contraiu de raiva e decepção. Senador Álvaro Moreira, desembargador Fernando Costa, empresário João Batista Neto e...
Ele parou, o sangue drenando de seu rosto. O quê? Dr. Eduardo Miranda. O nome atingiu Isadora como um soco. Dr. Miranda era o advogado que havia arranjado o casamento deles, o homem em quem Davi confiava implicitamente. Isso significa que ele estava trabalhando para eles desde o início, Davi completou, a voz carregada de amargura. Nosso casamento não foi uma coincidência nem uma proteção. Foi uma forma de nos manter controlados, vigiados. Mas por que esperar 3 anos? Se eles queriam nos matar, porque precisavam ter certeza de que não sabíamos de nada. E quando começamos a investigar, quando as fotografias apareceram, decidiram que era hora de nos eliminar. Davi pegou o celular ligando para Rodrigo. Onde está o Dr. Miranda agora? No escritório dele, senhor. Por quê? Porque ele é um deles. Mantenha-o sob vigilância, mas não o confronte ainda. Precisamos saber com quem mais ele está em contato. Enquanto Davi conversava, Isadora continuou examinando os documentos. Numa das pastas, encontrou algo que a fez parar de respirar. Certidões de nascimento. A sua e de seu irmão gêmeo, Isabelo. Mas havia algo estranho. As datas estavam erradas. Segundo os documentos oficiais que conhecia, ela havia nascido em março. Mas essas certidões mostravam dezembro. Davi, ela chamou, a voz trêmula. Olhe isso! Ele examinou as certidões, franzindo o senho. Eles mudaram tudo. Não apenas seus nomes, mas também sua data de nascimento. Por quê? Para dificultar qualquer tentativa de rastrear suas origens verdadeiras, ele continuou lendo. Segundo isto, você e seu irmão nasceram na mesma maternidade onde Helena deu à luz. Onde? Você nasceu? Sim, no mesmo dia. Eles se olharam, uma possibilidade impossível tomando forma em suas mentes. Não, Isadora sussurrou. Isso não pode estar certo. Davi pegou sua própria certidão de nascimento, que guardava numa pasta separada. Comparou as datas, os horários, o nome da maternidade. Meu Deus, ele murmurou. Isadora, nós nascemos no mesmo dia, na mesma maternidade, com 2 horas de diferença. O que isso significa? Mas antes que ele pudesse responder, a porta da sala se abriu. Dr. Eduardo Miranda entrou com um sorriso afável, como se fosse uma visita social normal. Davi, meu filho, ele disse calorosamente. Rodrigo me disse que vocês estavam aqui. Imaginei que precisassem de assistência legal após os eventos no Rio. Davi instintivamente se colocou na frente de Isadora, a mão se movendo para a arma que carregava discretamente. Doutor Miranda, ele disse, a voz cuidadosamente neutra. Que surpresa vê-lo tão cedo. Bem, quando soube do que aconteceu com Marcos, fiquei preocupado. Vocês sabem como certas pessoas podem reagir mal a mudanças inesperadas. Que tipo de mudanças? Miranda caminhou casualmente para a mesa, seus olhos observando os documentos espalhados. Vejo que encontraram os arquivos do seu pai. Henrique sempre foi muito meticuloso com seus registros. Meticuloso é uma palavra interessante para descrever evidências de assassinato, Isadora disse, saindo de trás de Davi. Miranda sorriu, mas não havia calor na expressão. Minha querida Isabela. Ou prefere Isadora? É difícil acompanhar todas as identidades que teve ao longo dos anos. Como você sabia que estávamos aqui? Davi perguntou. Meu caro rapaz, você acha que consegue se mover pela cidade sem que saibamos? Temos olhos em todos os lugares que importam. Inclusive no seu próprio escritório, Miranda riu. Especialmente no meu próprio escritório. Você realmente achou que eu arranjaria seu casamento por bondade do coração? Que eu protegeria Isadora sem ter meus próprios motivos? Que motivos? Manter vocês dois controlados, vigiados, garantir que nunca descobrissem a verdade completa sobre suas origens. E qual é a verdade completa? Isadora perguntou, mesmo já suspeitando da resposta. Miranda se aproximou mais, seus olhos brilhando com crueldade. A verdade é que vocês não são primos, meus queridos. Vocês são irmãos, gêmeos. O mundo parou. Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Irmãos. Ela e Davi eram irmãos gêmeos.
Isso é impossível, Davi disse, mas sua voz carecia de convicção. Helena teve trigêmeos. Miranda continuou, claramente desfrutando do choque deles. Você, Isadora e Isabelo. Mas os médicos acharam que seria muito perigoso revelar isso, então registraram você como filho único e colocaram os outros dois em adoção imediatamente. Por quê? Isadora conseguiu perguntar. Porque Helena estava casada com um homem violento e controlador. Se ele soubesse que havia outros herdeiros, meu pai nunca foi violento, Davi protestou. Seu pai adotivo, Miranda corrigiu. Augusto? Silveira não era seu pai biológico. Helena teve um caso com um músico, um pianista chamado Eduardo Mendes. Vocês três são filhos dele. As peças se encaixaram na mente de Isadora como um quebra-cabeça macabro. Eduardo Mendes, o homem, que pensara ser seu tio, o irmão de Carlos Mendes. Na verdade, ele era seu pai biológico. Então, quando Helena e Isabela descobriram a verdade sobre os negócios de Henrique Silveira, ela começou. Elas ameaçaram contar tudo, expor não apenas os crimes, mas também o fato de que o herdeiro do Silveira era, na verdade, filho de um músico sem importância. Miranda sorriu. Não podíamos permitir isso. Então vocês as mataram, Davi disse, a raiva finalmente explodindo em sua voz. E Eduardo Mendes também. E Carlos Mendes, que havia adotado Isadora e sabia demais. Foram necessários vários assassinatos para manter o segredo. E Isabelo, meu irmão, morreu naturalmente. Leucemia, como vocês descobriram. Mas foi uma morte conveniente para nós. Isadora sentiu uma fúria tão pura que por um momento não conseguiu ver direito. Todas as perdas, toda a dor, toda a solidão que havia sentido ao longo da vida, tudo havia sido orquestrado por esses homens. Por que nos contar agora? Davi perguntou. Porque vocês vão morrer de qualquer forma, Miranda respondeu simplesmente. E eu queria que soubessem exatamente o que perderam antes de partir. Queria que soubessem que o amor que sentem um pelo outro é uma aberração, um produto de ignorância. Você está errado, Isadora disse, se aproximando de Davi e pegando sua mão. O que sentimos não é errado. Fomos separados ao nascer, criados sem saber de nossa conexão. O amor que encontramos transcende sangue ou DNA. Incesto continua sendo incesto, minha querida. E assassinato continua sendo assassinato, Davi retrucou, sacando sua arma num movimento fluido. Mas Miranda estava preparado. 2 homens armados emergiram das sombras atrás dele, suas armas já apontadas para Davi e Isadora. Agora, Miranda disse. Não há necessidade de violência, ainda. O que você quer? Primeiro, quero que vocês destruam todos esses documentos. Depois vamos fazer uma pequena viagem. Há algumas pessoas que querem conversar com vocês antes do desfecho final. Davi trocou um olhar com Isadora. Ela viu determinação em seus olhos e soube que ele estava planejando algo desesperado. Está bem, ele disse, baixando lentamente a arma. Mas deixe Isadora ir. Ela não fez nada. Oh, mas ela fez. Ela existiu. E isso por si só é uma ameaça. Davi, Isadora sussurrou. Não importa o que ele disse. Não importa se somos irmãos. Eu te amo. Eu também te amo, ele respondeu. E havia tanto carinho em sua voz que até mesmo Miranda pareceu perturbado. Que tocante, o advogado murmurou. Agora, se pudessem acompanhar meus associados... Mas naquele momento, a porta da sala explodiu. Novamente. Rodrigo e uma equipe de homens armados invadiu o ambiente, gritando ordens. Na confusão que se seguiu, Davi derrubou Isadora no chão, protegendo-a com o próprio corpo enquanto tiros ecoavam pelo ar. Quando o silêncio retornou, Miranda estava morto e seus homens haviam se rendido. Como vocês sabiam? Davi perguntou. A Rodrigo enquanto ajudava Isadora a se levantar. Rastreamos o carro dele. Quando vimos que ele vinha para cá sem ser chamado, suspeitamos. Rodrigo observou os documentos espalhados pela mesa. Encontraram o que precisavam, mais do que esperávamos. Isadora respondeu, ainda tremendo pela revelação. Davi a envolveu nos braços, beijando o topo de sua cabeça. Está tudo bem. Acabou.
Acabou mesmo? Ela perguntou, olhando nos olhos dele. E quanto ao que Miranda disse sobre nós sermos... Não importa, ele interrompeu firmemente. Nada do que ele disse muda o que sinto por você. Nada. Mas somos irmãos. Somos duas pessoas que se amam. Duas pessoas que foram separadas ao nascer e encontraram uma a outra contra todas as probabilidades. O que importa é isso. Rodrigo pigarreou discretamente. Senhor, precisamos sair daqui. Sair. A situação está controlada por enquanto, mas não sabemos quantos outros estão envolvidos. Davi assentiu, recolhendo os documentos. Temos evidências suficientes para derrubar toda a organização. Vamos terminar isso de uma vez por todas. Enquanto saíam do banco, Isadora se agarrou ao braço de Davi. As revelações da noite haviam mudado tudo, mas de uma forma estranha também haviam esclarecido tudo. Eles eram dois sobreviventes de uma tragédia que havia começado antes mesmo de nascerem. Duas metades de um todo que havia sido brutalmente separado. E agora, finalmente, estavam reunidos. Não importavam as circunstâncias ou as revelações chocantes. O que importava era que haviam encontrado um ao outro e que o amor que sentiam era real, mesmo que o mundo considerasse impossível. A guerra contra seus inimigos estava quase no fim, mas a batalha por seu direito de ficarem juntos estava apenas começando. Porque o amor verdadeiro, Isadora havia aprendido, não segue regras convencionais. E algumas conexões são fortes demais para serem quebradas por revelações ou julgamentos morais. Eles eram Davi e Isadora Silveira, e nada nem ninguém os separaria novamente. Uma semana havia se passado desde a morte de Dr. Miranda, e a mansão Silveira havia se transformado numa fortaleza. Seguranças patrulhavam os jardins, sistemas de segurança de última geração protegiam cada entrada, e Davi havia contratado os melhores advogados criminalistas do país para analisar as evidências encontradas no cofre. Isadora estava na biblioteca, organizando os documentos pela 10ª vez, tentando se manter ocupada para não pensar no turbilhão de emoções que a consumia. A revelação sobre sua verdadeira relação com Davi havia mudado tudo e nada ao mesmo tempo. O amor que sentia por ele permanecia inabalável, mas agora carregava o peso de um tabu social que ameaçava destruí-los. Você vai fazer um buraco no chão se continuar andando assim. Ela disse sem levantar os olhos quando ouviu os passos familiares de Davi pelo corredor. Ele parou na porta da biblioteca, observando-a. Mesmo após uma semana de tensão e revelações devastadoras, ela ainda tirava seu fôlego. O cabelo castanho claro estava preso num coque desalinhado. Ela usava uma blusa simples e calça jeans, mas continuava sendo a mulher mais bela que já havia visto. Os advogados terminaram a análise, ele anunciou, se aproximando da mesa onde ela trabalhava. E? Temos evidências suficientes para processar criminalmente pelo menos 40 pessoas, incluindo 3 ministros, 2 desembargadores, 5 senadores e uma dúzia de empresários. Isadora finalmente o olhou. E o que isso significa para nós? Significa que podemos destruí-los completamente, expor tudo, fazer justiça pelos nossos pais. Não era isso que eu estava perguntando. Davi suspirou, se deixando cair numa poltrona próxima. Eu sei. Eles haviam evitado cuidadosamente o assunto durante toda a semana, focando na organização das evidências e na preparação do caso legal. Mas a questão permanecia pairando sobre eles como uma nuvem tempestuosa. O que aconteceria com seu relacionamento agora que sabiam serem irmãos? Davi, Isadora disse suavemente, precisamos conversar sobre isso. Não. Não podemos fingir que não aconteceu, não podemos ignorar. Posso sim, ele interrompeu, se levantando abruptamente. Posso ignorar completamente, porque o que sinto por você não mudou. O que somos juntos não mudou. Mas somos irmãos. Somos 2 pessoas que foram separadas ao nascer e se encontraram como adultos. 2 pessoas que se apaixonaram sem saber de sua conexão biológica. 2 pessoas que estão violando todas as normas sociais e morais da sociedade.
Isadora completou. Davi caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Desde quando você se importa com normas sociais? Desde quando deixa que outros definam o que é certo ou errado para sua vida? Desde que descobri que me apaixonei pelo meu próprio irmão. Você se apaixonou por mim, ele disse firmemente, pegando suas mãos. Por Davi Silveira, o homem. Não pelo irmão que nunca conheceu, não pelo DNA que compartilhamos, por mim. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isadora. Isso torna tudo mais confuso, não mais simples. Por quê? Porque significa que o que sinto é real, que não posso simplesmente desligar meus sentimentos porque descobri a verdade. Davi se inclinou mais perto, tocando o rosto dela delicadamente. Então não desligue. Não me abandone por causa de algo que descobrimos, por acaso. E o mundo? A sociedade? O que as pessoas vão dizer quando souberem? Que se dane o mundo, ele disse com veemência. Que se danem as pessoas. Elas não nos conhecem, não sabem nossa história, não têm o direito de julgar nosso amor. Davi, escute, ele interrompeu, se levantando e puxando-a para ficar de pé também. Em 3 dias vamos entregar todas as evidências à Polícia Federal e à imprensa. A história dos crimes da família Silveira vai explodir na mídia. Vai ser um escândalo nacional que dominará as manchetes por meses. E isso é bom para nós como? Porque no meio de toda essa confusão, ninguém vai prestar atenção em 2 sobreviventes que escolheram ficar juntos. Vamos ser apenas uma nota de rodapé numa história muito maior. Isadora considerou as palavras dele. Davi tinha razão sobre uma coisa. O escândalo da conspiração seria tão massivo que sua situação pessoal provavelmente passaria despercebida, mas isso não resolvia a questão moral que a atormentava. E nossa consciência? Ela perguntou. Como vivemos com nós mesmos? Da mesma forma que vivemos com o fato de que nossos pais foram assassinados. Da mesma forma que vivemos com o fato de que fomos manipulados a vida inteira. Aceitamos que algumas coisas estão além de nosso controle e nos concentramos no que podemos controlar, que é nosso amor, nossa escolha de ficarmos juntos, nossa decisão de construir uma vida baseada no que sentimos, não no que a biologia diz que deveríamos sentir. Antes que Isadora pudesse responder, o som da campainha ecoou pela mansão. Rodrigo apareceu na porta da biblioteca momentos depois, expressão tensa. Senhor, há 2 agentes da Polícia Federal na porta. Dizem que tem um mandado de busca e apreensão. Davi e Isadora trocaram olhares alarmados. Um mandado por quê? Não especificaram, mas trouxeram uma equipe grande. Merda, Davi murmurou. Alguém conseguiu se antecipar a nós. Eles desceram para o hall principal, onde 2 agentes sérios aguardavam. O mais velho, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos, apresentou o documento oficial. Senhor Silveira, sou o delegado federal Carlos Antônio Ribeiro. Temos um mandado para busca e apreensão de documentos relacionados a atividades criminosas da família Silveira. Que atividades? Davi perguntou, examinando o mandado. Lavagem de dinheiro, corrupção, formação de quadrilha e homicídio qualificado, o delegado respondeu, baseado numa denúncia anônima que recebemos ontem. Isadora sentiu o estômago afundar. Alguém havia se antecipado a eles, denunciando-os antes que pudessem agir. Vocês são livres para observar a busca, o delegado continuou, mas não podem interferir no trabalho dos peritos. Durante as próximas 4 horas, eles assistiram, impotentes enquanto a polícia revistava cada cômodo da mansão. Mas Davi havia sido mais esperto do que imaginavam. Os documentos originais estavam escondidos num cofre secreto que nem mesmo Rodrigo conhecia. Não encontraram nada comprometedor. Rodrigo relatou quando os agentes finalmente partiram. Mas isso significa que alguém sabe sobre nossa investigação. Ou que estão tentando nos intimidar, Davi considerou. Mostrar que tem influência suficiente para mobilizar a Polícia Federal. De qualquer forma, nosso tempo acabou, Isadora disse. Temos que agir agora. Davi assentiu. Rodrigo, contate todos os jornalistas da nossa lista.
Quero uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã. Vamos contar tudo. Senhor, isso é muito arriscado. Se expormos tudo de uma vez, se não expusermos, vamos acabar mortos ou presos por crimes que não cometemos. Davi interrompeu. É agora ou nunca. Naquela noite, Davi e Isadora se sentaram na varanda da mansão, observando as luzes de São Paulo cintilarem no horizonte. O ar estava pesado com a aproximação de uma tempestade, tanto meteorológica quanto metafórica. Amanhã nossa vida muda para sempre, Isadora disse, se aconchegando contra o peito dele. Já mudou, Davi respondeu, beijando o topo de sua cabeça. A questão é se vamos enfrentar as mudanças juntos ou separados. Ela se afastou para olhá-lo. Davi, eu não sei se consigo fazer isso. Não sei se consigo viver com o peso de saber que somos irmãos. E eu não sei se consigo viver sem você, ele respondeu simplesmente. Então temos um dilema. Tem mesmo. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Davi se levantou e estendeu a mão para ela. Venha comigo. Para onde? Tenho algo para te mostrar. Ele a conduziu através da mansão até o subsolo, para uma área que ela nunca havia explorado. Abrindo uma porta discreta, revelou um estúdio musical completo. Piano de cauda, equipamentos de gravação, partituras espalhadas pelas estantes. Helena costumava tocar aqui, ele explicou. Era seu refúgio particular. Depois que ela desapareceu, meu pai lacrou o cômodo. Eu só o abri novamente na semana passada. Isadora caminhou até o piano, tocando as teclas suavemente. O som puro ecoou pelo espaço, despertando memórias que ela nem sabia que possuía. Eu me lembro desta música, ela murmurou, começando a tocar uma melodia melancólica. Ela costumava tocar para mim quando eu era pequena. Nossa mãe, Davi corrigiu suavemente. Nossa mãe, ela repetiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Davi se sentou ao lado dela no banco do piano, suas mãos se juntando às dela sobre as teclas. Juntos, tocaram a melodia que Helena havia ensinado a ambos, separadamente, décadas atrás. Ela nos amava, Isadora sussurrou. Mesmo sendo forçada a nos dar, ela nos amava. E nós nos encontramos, Davi acrescentou. Contra todas as probabilidades, através de todas as mentiras e manipulações, nós nos encontramos. Isadora parou de tocar e se virou para encará-lo. Você realmente acredita que isso justifica tudo? Que o amor conquista qualquer obstáculo? Acredito que nosso amor é maior do que as circunstâncias que nos criaram. Acredito que somos mais do que nossa genética. Acredito que duas almas podem se reconhecer independentemente dos corpos que habitam. Isso é muito poético para um banqueiro, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Você me tornou poético. Ela se inclinou e o beijou, suavemente. A princípio, depois com crescente intensidade. Era um beijo de despedida e recomeço ao mesmo tempo, de aceitação e rendição. Eu te amo. Ela murmurou contra seus lábios. Não importa o que isso signifique, não importa o que o mundo pense, eu te amo. Então fica comigo, ele implorou. Enfrenta tudo comigo. Vamos construir nossa própria realidade, nosso próprio mundo, onde o que importa é o que sentimos um pelo outro. E se não conseguirmos? E se o peso de tudo isso for demais? Então enfrentaremos isso também. Juntos. Isadora olhou nos olhos dele e viu a sinceridade absoluta, o amor incondicional, a determinação de protegê-la contra tudo e todos. E naquele momento, soube que não importavam as convenções sociais ou os julgamentos morais. O que importava era que haviam se encontrado contra todas as probabilidades e que o amor que compartilhavam era real. Está bem, ela disse finalmente. Ficamos juntos. Aconteça o que acontecer. Davi a beijou novamente, desta vez com toda a paixão e promessa que havia represado por anos. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Então vamos para casa, ele disse, se levantando e estendendo a mão para ela. Eu pensei que já estivéssemos em casa. Não aqui, nossa casa de verdade, o lugar onde podemos
Ser apenas Davi e Isadora, onde ninguém conhece nossa história, onde podemos começar de novo. E a coletiva de imprensa? As evidências? Rodrigo pode cuidar de tudo. Já organizamos tudo, já deixamos instruções claras. Não precisamos estar presentes para que a justiça seja feita. Isadora considerou a proposta. A ideia de fugir, de começar uma nova vida longe de tudo aquilo, era tentadora. Mas, não, ela disse finalmente. Não vou fugir. Nossos pais morreram por essa verdade. Merecem que estejamos presentes quando ela finalmente vier à tona. Davi sorriu, admirando a coragem dela. Então ficamos e enfrentamos tudo. Ficamos e enfrentamos tudo. A manhã seguinte amanheceu clara e ensolarada, um contraste marcante com a tempestade que estava prestes a se abater sobre a elite brasileira. O auditório do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o mesmo onde tudo havia começado uma semana atrás, estava lotado de jornalistas, câmeras e autoridades. Davi e Isadora entraram de mãos dadas, causando um murmúrio de curiosidade entre os presentes. Vestiam roupas simples, mas elegantes, e havia uma serenidade em seus rostos que contrastava com a magnitude do que estavam prestes a revelar. Senhoras e senhores, Davi começou, sua voz ecoando claramente pelo auditório. Estamos aqui hoje para revelar uma conspiração que duraram décadas e custaram pelo menos 12 vidas inocentes. Durante as próximas 2 horas, eles expuseram tudo. Os crimes de Henrique Silveira, a rede de corrupção que se estendia até os mais altos escalões do governo, os assassinatos de Helena e Isabela Silveira, de Eduardo e Carlos Mendes e de várias outras pessoas que haviam tentado expor a verdade. Mostraram fotografias, tocaram gravações, apresentaram documentos que comprovavam cada acusação. O auditório ficou em silêncio absoluto, enquanto a magnitude da conspiração se revelava. E quanto à relação entre vocês? Perguntou uma jornalista quando chegou a hora das perguntas. As informações que recebemos sugerem que são irmãos. Davi e Isadora trocaram olhares. Era a pergunta que haviam antecipado, mas ainda doía ouvi-la. É verdade, Isadora respondeu calmamente. Descobrimos recentemente que somos irmãos gêmeos, separados ao nascer para nossa própria proteção. E como isso afeta seu casamento? Nosso casamento é baseado em amor genuíno, que se desenvolveu entre 2 adultos que não sabiam de sua relação biológica, Davi explicou. Acreditamos que o amor transcende as circunstâncias de nascimento. Mas não consideram isso moralmente problemático? Isadora se levantou, a dignidade irradiando de cada poro. Consideramos moralmente problemático o assassinato de pessoas inocentes. Consideramos moralmente problemático a corrupção sistemática que destruiu a confiança pública. Consideramos moralmente problemático o silenciamento de vozes que tentaram expor a verdade. Quanto ao nosso relacionamento, é uma questão privada entre 2 pessoas que se amam. A declaração encerrou efetivamente as perguntas sobre sua vida pessoal. O foco voltou para as evidências criminais, que eram muito mais interessantes para a mídia. Quando a coletiva terminou, Davi e Isadora deixaram o hotel sabendo que haviam mudado o curso da história brasileira. Nas próximas semanas, dezenas de pessoas poderosas seriam presas, o governo enfrentaria uma crise sem precedentes e reformas significativas seriam implementadas. Mas enquanto o país se agitava com o escândalo, eles voaram discretamente para uma pequena cidade no interior da Toscana, onde Davi havia comprado uma vinícola anos antes. Era um lugar onde ninguém os conhecia, onde podiam ser apenas um casal apaixonado tentando construir uma vida juntos. Você tem certeza de que podemos ser felizes aqui? Isadora perguntou, enquanto observavam o pôr do sol sobre as colinas, cobertas de vinhedos. Tenho certeza de que podemos ser felizes em qualquer lugar, desde que estejamos juntos, Davi respondeu, envolvendo-a em seus braços. Mesmo sabendo da verdade sobre nós, especialmente sabendo da verdade. Porque agora sei que o que sentimos
não é produto de manipulação ou coincidência. É duas almas que se reconheceram através de todas as mentiras e obstáculos. Ela se virou em seus braços, olhando para o homem que havia se tornado sua vida inteira. Eu te amo, Davi Silveira. Irmão, marido, alma gêmea, não importam os rótulos, você é minha pessoa. E você é a minha, ele respondeu, beijando-a sob o céu dourado da Toscana. 6 meses depois, uma pequena notícia apareceu discretamente nos jornais brasileiros. Casal Silveira adota 3 crianças órfãs na Itália. Não houve fotografias ou detalhes, apenas a informação de que Davi e Isadora haviam estabelecido uma fundação para crianças que perderam os pais em circunstâncias violentas. Na vinícola na Toscana, 3 crianças corriam pelos vinhedos enquanto seus pais adotivos observavam do terraço. Marco, de 8 anos, havia perdido os pais num acidente de carro. Sofia, de 6, e seu irmão Lorenzo, de 4, eram órfãos de guerra vindos da Síria. Eles são felizes, Isadora observou, sorrindo ao ver as crianças brincarem. Nós lhes demos o que nos foi negado, Davi concordou. Uma família verdadeira, amor incondicional, a chance de crescer sabendo que são amados. E nós somos mais felizes do que jamais imaginei ser possível. Era verdade. Longe dos olhares curiosos e julgamentos da sociedade, eles haviam construído uma vida baseada no amor, na honestidade e na dedicação um ao outro. A questão de serem irmãos havia se tornado irrelevante diante da força de sua conexão e do propósito que haviam encontrado juntos. À noite, depois que as crianças foram dormir, Davi e Isadora se sentavam no piano que ele havia mandado trazer do Brasil, o mesmo onde Helena tocava. Juntos faziam música que se espalhava pelas colinas da Toscana, uma melodia de amor que transcendia todas as convenções. Você acha que nossos pais estariam orgulhosos? Isadora perguntou uma noite, suas mãos dançando sobre as teclas. Acho que estariam em paz, Davi respondeu, sabendo que a verdade finalmente veio à tona, sabendo que encontramos um ao outro, sabendo que estamos criando uma família baseada no amor verdadeiro. E não há arrependimentos. Davi parou de tocar e se virou para encará-la completamente. Nenhum, e você? Isadora sorriu, e naquele sorriso ele viu toda a paz e felicidade que ela havia encontrado. Nenhum. Porque às vezes o amor verdadeiro desafia todas as regras. Às vezes, 2 almas são destinadas a se encontrar, independentemente das circunstâncias. E às vezes, a única lei que importa é a do coração. Na vinícola nas colinas da Toscana, sob um céu estrelado que testemunhava promessas eternas, Davi e Isadora Silveira haviam encontrado sua própria versão de felicidade. Uma felicidade construída sobre verdade, coragem e um amor que havia provado ser mais forte do que qualquer obstáculo. E nas noites quietas, quando a música fluía de seus dedos e se espalhava pelo vale,